Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Mateus 22, 5. O homem não mudou muito desde os dias de Adão. Sem dúvida que o que ficou registrado na história como feito pelos homens séculos atrás pode ser registrado novamente, pois nada há que seja novo debaixo do sol, como está em Eclesiastes 1:9. Ainda está para deixar de ser encontrado atualmente o mesmo tipo de homem, apesar de com nova roupagem, que existia em eras muito tempo passadas. Ainda há homens que correspondem exatamente ao caráter a eles dado em seus dias pelo Salvador. Foram uns para o seu campo, outros para o seu negócio, ao fazerem pouco caso do glorioso Evangelho. Tenho certeza de que estão presentes esses personagens agora aqui, e por isso peço ao Senhor para que possa dirigir a eles de forma muito específica. Devo pedir também a todos que compreendem o divino dom da oração que roguem a Deus para que se digne dar abrigo a cada pensamento que ache por bem acolher, a fim de que estes possam ajudar a fazer irromper o fruto confortador da justiça, mediante a salvação de muitas almas. Eles, porém, não fazendo caso, fazem assim também ainda hoje, e assim o fará, infelizmente, uma grande parte dos meus ouvintes agora. Do que o pecador faz pouco caso. Na parábola em foco, as pessoas mostraram fazer pouco caso do banquete do casamento do filho do rei, que o rei oferecia com todos os tipos de atrativos e guloseimas, ao qual foram gratuitamente convidados e do qual voluntariamente se abstiveram. É fácil encontrar o sentido espiritual disso. Pecadores que fazem pouco caso de Cristo, expressando seu desprezo pelo glorioso banquete que Deus oferece pelas bodas de seu Filho. É este o assunto solene a ser debatido. Ó, louvados sejam os valiosos ensinamentos do Espírito Santo. Tomando sempre a parábola como base do nosso estudo, podemos observar que o pecador faz pouco caso do mensageiro que lhe traz a notícia que a festa de casamento está pronta. Aqueles homens se recusaram simplesmente a comparecer ao banquete, indo um para o seu campo, outro para o seu negócio, desdenhando assim do portador do convite. Todo pecador que negligencia a grande salvação de Jesus Cristo faz pouco caso de quem lhe ministra o Evangelho, o que não é pouco insulto na avaliação de Deus. Nunca é considerada uma leve ofensa a uma nação se o seu embaixador é tratado com pouco caso ou indiferença. E pode tomar como verdade, não é pouco insulto para Deus, desprezar-se os embaixadores que ele envia. Isso, no entanto, é comparativamente quase nada. Os embaixadores são homens como qualquer um de nós e poderiam muito bem digerir o fato de serem desprezados se fosse apenas isso. Na verdade, seria até razoável que pudéssemos perdoar totalmente os ofensores se estivesse ao nosso alcance fazê-lo e fosse essa toda a sua culpa. No entanto, essas pessoas desprezaram a festa. Algumas delas imaginaram que os cevados e outras provisões que estariam à mesa não seriam melhores do que aquilo que já tinham em suas casas. Pensaram que o banquete real não seria algo tão grande que valesse a pena fazê-las desistir de suas transações comerciais por um dia, ou renunciar à lavoura por algumas horas que fosse. O seu trabalho era muito mais importante. Fizeram pouco caso do banquete, ao menos, assim parece, pois não desejaram ir. Ó pecador, quando você negligencia a grande salvação, pense bem no que você está desprezando. Quando faz pouco caso do Evangelho de Deus, está desprezando a justificação pela fé, está fazendo pouco caso da sua purificação pelo sangue de Jesus, está menosprezando o Espírito Santo, está fazendo pouco caso do único caminho para o céu, está fazendo pouco caso da fé, da esperança e do amor. Você está, enfim, fazendo pouco caso de todas as promessas do pacto eterno, de todas as gloriosas coisas que Deus oferece àqueles que nele creem e de tudo o que ele revelou em sua palavra como dádiva prometida para todos os que se achegam a ele. É algo sério desprezar o Evangelho, pois nesta palavra, dita por Deus, as boas novas, está reunido tudo aquilo a que a criatura humana poderia aspirar e tudo mesmo que os santos em glória poderiam receber. Ó, menosprezar o Evangelho do nosso bendito Deus, que loucura! Quão pior que uma tolice. Despreze as estrelas e você será um tolo. Despreze a terra de Deus com suas magníficas montanhas, com os majestosos rios que correm, com as amplas campinas e será um maníaco. Mas despreze o Evangelho de Deus
e será 10 maníacos em um só. Faça pouco caso dele, e será bem mais cego que aquele que não vê a luz do sol, que não enxerga a formosura da lua, nem o brilho do firmamento estrelado. Releve, se assim lhe agrada, as obras menores, mas só tenho a lembrar que, quando você faz pouco caso do Evangelho, está menosprezando a obra-prima do seu grande Criador, aquilo que ali custou mais que uma miríades de mundos, o preço pago com o sangue e a agonia do nosso Salvador. Mais ainda, aquelas pessoas fizeram pouco caso do filho do rei. Era o casamento dele, do filho do rei, e na medida em que se ausentaram, desonraram o filho glorioso, em cuja homenagem a festa foi preparada. Insultaram aquele a quem o pai amava. Ó pecador, quando você faz pouco caso do Evangelho, menospreza Cristo. Cristo, diante de quem gloriosos querubins se curvam. Cristo, em cujos pés os altos arcanjos consideram felicidade lançar a coroa. Faz pouco caso daquele cujo louvor faz ressoar a abóbada celeste. Despreza aquele que, junto com Deus Pai e o Espírito, constitui um só Deus, o Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, como está em Efésios 4:6. Deus bendito para todo sempre. É algo realmente grave fazer pouco caso de Cristo. Despreze um príncipe e você terá pouca honra aos olhos do rei, mas despreze o Filho de Deus e o próprio Deus Pai se magoará com você por seu filho menosprezado. Ó, meus queridos amigos, parece a mim ser um pecado não imperdoável, eu sei, mas ainda assim bastante atroz que os homens desprezem meu abençoado Senhor Jesus Cristo e o tratem com escárnio cruel. Fazem pouco caso de ti, ó querido Jesus. Quando te vejo de suor ensanguentado, conflitante em sua alma no Getsêmani, me curvo diante de ti e digo: ó Redentor que sois sangue e sangras pelos pecadores, poderá pecador algum fazer pouco de ti? Quando te contemplo, com um rio de sangue fluindo por teu corpo santo, sob o maldito flagelo do chicote de Pilatos, pergunto: é capaz um pecador de desprezar tal Salvador? Quando te vejo coberto de sangue, pregado no madeiro, expirando em tortura e gritando: Eli, Eli, lama sabachthani, como está em Mateus 27:46, me pergunto: como fazer pouco caso deste nosso único Salvador, por nós tão sofredor? Se o podem fazer, existe então neles pecado bastante para condená-los infinitamente, se não tiverem nenhum outro a não ser esse. O pecado de que tenham desprezado o verdadeiro príncipe da paz, sempre amoroso e para sempre glorioso. Ó meu amigo, se você fizer pouco caso de Cristo, estará insultando o único que pode salvá-lo, o único que consegue carregar a cruz pelo Vale do Jordão, o único que pode destrancar os portões do céu e lá recebê-lo e no céu lhe dar as boas-vindas. Que nenhum pregador de amenidades o convença de que isso não é um crime infinito. Ó pecador, pense em seu pecado, e se estiver menosprezando Cristo, sim, estará fazendo pouco caso do Filho unigênito do Rei, do Deus eterno. Aquelas pessoas também fizeram pouco caso do próprio Rei, que havia mandado preparar o lauto banquete. Quão pouco sabem vocês, ó pecador, quando você ri do Evangelho, está ofendendo o próprio Deus Todo-Poderoso. Já ouvi alguns dizerem: bem, não acredito em Cristo, mas ainda assim tenho certeza de que reverencio Deus. Não me importo com o Evangelho. Não desejo ser purificado, como acreditam, no sangue de Jesus, nem ser salvo pela propalada livre graça, mas não desprezo Deus. Sou um religioso naturalista. Ora, meu amigo, você insulta o Todo-Poderoso à medida que nega seu próprio filho. Despreze a prole de um homem e você o terá insultado. Despreze o Filho unigênito de Deus e terá rejeitado o próprio Eterno. Não existe isso de religião natural. Cristão sem Cristo é uma mentira, uma falsidade, refúgio de quem não tem coragem suficiente para afirmar que não ama a Deus, não crê em Deus nenhum. Pois aquele que nega a Cristo é ofensivo para com Deus e, pior, fecha para si os portões do céu. Pela graça, não há como amar o Pai a não ser amando o Filho, e não existe adoração aceitável ao Pai, senão mediante o grande sacerdote, o único mediador, Jesus Cristo. Ó meu amigo, saiba que, com sua atitude, você despreza não simplesmente o Evangelho, mas o Evangelho do Deus Altíssimo. Ao desprezar a doutrina da revelação, você despreza a Deus. Ao insultar a verdade do Evangelho, insulta o próprio Deus.
Você cerrou o punho para com a face do Eterno. Suas maldições não caem sobre a igreja, mas sobre Deus em pessoa. Pense bem, você que zomba da mensagem de Cristo. Pense bem, você que se vira contra o ministério da verdade. Deus é poderoso. Ele pode punir severamente, infinitamente, eternamente. Deus é um Deus zeloso e, com severamente, Ele poderá punir. Você faz pouco caso de Deus, pecador. Isso, acima de tudo, é um pecado que, como todos os outros pecados, leva à condenação. E ao cometê-lo, você pode estar assinando sua própria sentença de morte espiritual. Fazer pouco caso de Deus, de Cristo, do Santo Evangelho, é destruir sua própria alma e correr velozmente para a perdição eterna. Há almas já infelizes, mais infelizes ainda ficarão se viverem e morrerem desprezando Cristo e preferindo seus negócios e lavouras aos tesouros do Evangelho. Enfim, reflita, meu pobre e culpado amigo. Se você fizer pouco caso de todas as coisas que eu lhe digo, poderá estar fazendo pouco caso das grandes coisas solenes da eternidade. O homem que pouco estima o Evangelho costuma fazer pouco caso até do inferno. Pensa certamente que o fogo eterno não existe ou não é tão quente assim, que as chamas não são como Cristo as descreve, menospreza as lágrimas rascantes que queimam a face do ser desesperado para sempre. Ironiza quantos gritos e súplicas que constituem a canção deprimente e a terrível música das almas a perecer. Ah, não é sábio fazer pouco do inferno. Pense novamente. Você faz pouco caso do céu, aquele lugar para o qual os abençoados anseiam ir, onde a glória reina sem uma nuvem sequer a obscurecer e onde a felicidade a perder de vista. Você põe a coroa da vida eterna abaixo de seus pés, pisa o ramo da palmeira com esses pés não santificados e faz pouco caso de ser salvo e vir a ser glorificado. Ah, pobre alma, quando você estiver no inferno e quando a chave de ferro tiver sido para sempre girada no cadeado do destino inevitável, você há de descobrir ser o inferno algo não tão fácil assim de desprezar. E quando tiver perdido o céu e toda a sua alegria, e puder ouvir a abençoada música ressoando, quase indistinta à distância, tendo sua desgraça aumentada pelo contraste com a alegria alheia, então você descobrirá o que é um dia ter feito pouco caso do céu. Todo homem que menospreza a fé cristã faz pouco caso desses assuntos. Não sabe julgar o valor da sua própria alma e a importância de sua condição eterna. É disso que os homens fazem pouco caso. Argumentam, mas nunca cedi a qualquer palavra hostil à verdade de Deus. Nunca zombei de pregador algum, nem jamais menosprezei o dia semanal do Senhor. Sim, meu amigo, você poderá ser absolvido quanto a tudo isso, e mesmo assim ser condenado desse enorme pecado de fazer pouco caso do Evangelho. Ou Cristo é a pedra de grande valor, a pérola de grande valor na tua vida, ou ele é o deleite final do teu coração, ou então tudo está perdido. Só a loucura pode fazer alguém achar que seus negócios, seu trabalho, são coisas mais importantes do que adorar a face do Filho eterno de Deus. Veja que o desprezo deles veio de uma maneira muito sutil. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo trabalhar, outro para os seus negócios. Tenha cuidado, querido. Tenha cuidado.